No mesmo dia em que o irmão Pedro recebeu a notícia de que seu filho, o pequenino Davi de apenas 11 meses, estava com o quadril deslocado, ele não perdeu tempo. Assim que chegou em casa, ainda com o papel do médico na mão, chamou a irmã Maria, sua esposa, e juntos se ajoelharam ao lado do berço do menino. Não havia choro, não havia desespero, mas uma fé que falava mais alto que qualquer diagnóstico. Senhor, o Senhor é o nosso médico, disse o irmão Pedro com voz firme, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da irmã Maria. Tu que formaste este pequeno no ventre, tu que conheces cada ossinho do seu corpinho, nós te pedimos, restaura, Senhor. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. E assim foi. Dia após dia, antes de cada refeição, antes de deitar, ao acordar, eles oravam. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas, mas súplicas simples, como as que o Senhor ouve com mais atenção. Pai, abençoa o nosso Davi. Fortalece seus ossinhos. Que ele possa correr, pular, louvar o teu nome sem dor. Às vezes, a irmã Maria colocava as mãos sobre a perninha do filho e sentia, na fé, que algo estava acontecendo. Não via, não entendia como, mas acreditava. E isso bastava. Passaram-se 3 semanas. O médico havia marcado o retorno para avaliar se seria necessário o uso de aparelhos ou até uma cirurgia. Mas o irmão Pedro e a irmã Maria não desanimaram. Na véspera da consulta, a igreja local fez uma reunião de oração especial pelo menino. Os irmãos se uniram, alguns com as mãos levantadas, outros de joelhos, todos clamando pelo mesmo milagre. A irmã Clara, uma irmã de idade avançada, mas com uma fé que parecia não envelhecer, se aproximou do berço onde Davi dormia e com voz trêmula, mas cheia de autoridade, declarou: este menino vai andar, vai correr, vai pular para a glória de Deus. Não é doença que vai vencer, não é médico que vai ter a última palavra. É o Senhor. E os irmãos amém. No dia seguinte, no consultório, o médico examinou Davi com cuidado. Movimentou suas perninhas, pressionou aqui e ali, e depois olhou para os pais com uma expressão que eles não conseguiram decifrar de início. Estranho, murmurou o profissional, enquanto revisava os exames anteriores. Pelos registros deveria haver um deslocamento claro, mas não estou encontrando nada. O irmão Pedro e a irmã Maria trocaram um olhar, mas permaneceram em silêncio, apenas agradecendo a Deus em seus corações. O médico então pediu uma nova radiografia, como se não acreditasse no que via. E quando o resultado saiu, confirmou: o quadril estava perfeitamente alinhado. Isso não é comum, disse ele, balançando a cabeça. Deve ter sido um erro no primeiro exame. O irmão Pedro, então, com calma, respondeu: não, doutor, foi Deus. E Davi começou a andar pouco tempo depois. Não foi um processo lento, cheio de dúvidas, mas uma progressão natural, como se nada jamais tivesse estado errado. Os irmãos da congregação se alegravam a cada passo do menino. Na primeira vez que ele deu alguns passinhos sozinho durante um culto, os louvores subiram mais altos, as lágrimas rolaram, e muitos se lembraram de como o Senhor havia respondido. A irmã Ana, que havia orado tanto por Davi, não conteve a emoção e disse, abraçando a irmã Maria: viu, irmã? Deus não desampara os seus. Ele ouve, ele responde. Às vezes a gente acha que ele está demorando, mas ele está trabalhando. E assim o testemunho de Davi se espalhou. Não como uma história para engrandecer homens, mas para glorificar a Deus. Em outras casas, outros irmãos que passavam por provas semelhantes se animaram. A irmã Joana, cuja filha tinha problemas nos rins, se apegou àquele relato: se Deus fez por Davi, pode fazer por minha menina também. E ela começou a orar com mais fé. O irmão Tiago, que há meses lutava contra dores nas costas, também se fortaleceu. Se o Senhor restaura ossos, pode restaurar a minha coluna. E assim, a fé de um se tornava força para o outro. Mas não foi só isso. O milagre de Davi trouxe algo mais profundo para a família. O irmão Pedro, que antes era um homem quieto, quase reservado, começou a participar mais dos cultos. Não falava muito, mas quando fazia, suas palavras tinham peso. Certa vez, em um testemunho, ele disse: irmãos, eu aprendi que Deus não precisa de muito tempo para agir. Às vezes, a gente acha que tem que esperar anos, mas Ele pode resolver em um instante. O que Ele quer é que a gente confie. Não é a nossa fé que cura, é Ele. Mas Ele se agrada quando a gente crê. E muitos assentiram porque era verdade. A irmã Maria, por sua vez, passou a visitar mais as irmãs doentes, levando não só palavras de ânimo, mas também orações cheias de autoridade. Ela havia aprendido que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Se Ele usou a minha oração por Davi, pode usar a minha voz para abençoar outros, dizia ela. E assim o milagre de um bebê se tornou um rio de bênçãos que alcançou muitas vidas.
Um dia, anos depois, quando Davi já era um garoto ativo, correndo pela igreja, brincando com os outros filhos dos irmãos, um visitante perguntou à irmã Maria: "Como foi que seu filho sarou?" Ela sorriu, olhou para o menino que agora ajudava a arrumar as cadeiras do culto, e respondeu: "Não foi remédio, não foi médico. Foi Deus. E ele faz isso todos os dias, só que a gente às vezes não percebe." O visitante, então, ficou pensativo e naquela noite, pela primeira vez, ajoelhou-se no altar e pediu que Deus também olhasse para sua vida. Porque é assim que Deus trabalha. Não com alarde, não com propagandas, mas no silêncio do coração que busca Ele. Um quadril deslocado que se ajusta, um bebê que começa a andar, uma família que se fortalece, uma igreja que se anima. Tudo isso porque Ele é fiel. E quando seus filhos clamam, Ele ouve. Não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. O irmão João, que estava presente naquela noite quando o visitante se ajoelhou, nunca esqueceu aquele momento. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Trabalhava como pedreiro desde cedo, e suas mãos calejadas contavam histórias de luta, mas também de confiança em Deus. Quando viu aquele homem desconhecido chorando no altar, algo em seu coração se moveu. Lembrou-se de quando, anos antes, ele mesmo havia se ajoelhado ali, quebrantado, depois de perder o emprego e não saber como alimentaria a família. Naquela época, a irmã Lúcia, uma das mais idosas da congregação, havia se aproximado e com voz firme, mas cheia de amor, disse: "Filho, Deus não desampara os seus. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Agora, levante a cabeça e confia nele." E foi o que ele fez. Não foi fácil. Houve dias em que o pão foi pouco, mas a fé foi suficiente. Até que uma manhã, enquanto orava antes de sair para procurar trabalho, bateu à sua porta um irmão da igreja que precisava de ajuda em uma obra. Não era um serviço grande, mas era o início. Hoje, irmão João tinha sua própria equipe e sempre que podia, contratava irmãos que estavam passando por dificuldades. Deus não nos dá só o pão, Ele nos dá a oportunidade de sermos pão para os outros, costumava dizer. Naquela noite, depois do culto, ele se aproximou do visitante e com simplicidade perguntou: "Irmão, você precisa de algo além da oração? Às vezes a gente acha que só o que falta é a bênção de Deus, mas Ele também usa as mãos dos irmãos." O homem, ainda com os olhos úmidos, contou que estava desempregado havia meses e que a esposa estava doente. Não tinha coragem de pedir ajuda, mas a dor o havia levado até ali. Irmão João não hesitou. No dia seguinte, levou-o até a obra que estava fazendo e lhe deu um serviço. "Vem, irmão. Enquanto você trabalha, a gente ora. Deus abre os caminhos." E assim foi. O homem começou a frequentar os cultos e sua esposa, que antes mal conseguia sair de casa, passou a sentir-se melhor. Não foi de uma hora para outra, mas, aos poucos, a força voltou. Ela mesma testemunhou: "Eu sentia uma fraqueza que nem os médicos explicavam. Mas depois que meu marido começou a vir aqui, e as irmãs oraram por mim, foi como se uma mão invisível me levantasse." Não foi milagre? Foi, porque só Deus faz o que o homem não pode. Enquanto isso, Davi, o menino do quadril deslocado, crescia forte e saudável. Sua mãe, irmã Maria, nunca deixou de contar àquele menino como Deus o havia curado. Toda noite, antes de dormir, ela repetia: "Filho, você é uma prova de que Deus ouve. Nunca se esqueça disso. Quando você crescer, conte para os outros o que ele fez por você." E Davi, mesmo pequeno, já entendia. Uma vez, durante a escola dominical, a professora perguntou às crianças se elas sabiam de algum milagre que Deus havia feito. Davi levantou a mão e, com a voz firme de quem já tinha certeza, disse: "Deus consertou meu quadril. Eu não podia andar, e agora eu corro." As irmãs que estavam ali se emocionaram, e uma delas, a irmã Clara, que havia orado muito por aquele bebê, não conteve as lágrimas. "Glória a Deus!" ela exclamou. Isso é para a gente não esquecer que Ele está vivo e age hoje como agia antigamente. Os anos passaram, e Davi se tornou um jovem dedicado à obra do Senhor. Aos 18 anos, ele foi batizado, e na sua confissão de fé, contou novamente a história de sua cura. "Eu poderia estar aqui hoje com moletas, ou talvez nem estar aqui, mas Deus teve misericórdia. Ele não só me curou, como me deu uma família que me ensinou a amá-lo. Isso não tem preço." Muitos que ouviram aquele testemunho se lembraram de como, anos antes, haviam orado por aquele bebê. Alguns até choraram, porque é assim: quando Deus responde, a alegria é de todos. Mas a história não parou por aí. Um dia, uma irmã chamada Ana, que havia perdido a esperança de ter filhos, ouviu o testemunho de Davi e sentiu algo dentro de si se mexer. Ela e o marido, irmão Pedro, já haviam passado por muitos médicos, e as respostas eram sempre as mesmas: "É difícil."
quase impossível. Mas naquela noite, depois do culto, ela se aproximou da irmã Maria e com voz trêmula perguntou: Irmã, você acha que Deus ainda faz milagres assim? Irmã Maria segurou suas mãos e respondeu: Não só acho, irmã, tenho certeza. O mesmo Deus que curou meu filho pode abrir a sua madre. Só precisa crer. E elas começaram a orar. Não foi uma oração só, foram muitas. Às vezes, sozinhas em casa. Outras no altar com as irmãs intercedendo. Até que certo dia, irmã Ana sentiu algo diferente. Foi ao médico e o resultado foi claro. Ela estava grávida. Quando contou à congregação, a alegria foi tão grande que muitos não conseguiram conter as lágrimas. O irmão Pedro, que sempre foi um homem sério, não conseguiu segurar a emoção. Deus é fiel, ele repetia. Ele não esquece das suas promessas. O bebê nasceu saudável e no dia do seu batizado a irmã Ana seguiu o exemplo da irmã Maria. Ela segurou a criança nos braços e disse à congregação: Este menino é um milagre. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por vocês também. E assim, mais uma vez, a fé de muitos foi fortalecida. Porque é isso que acontece quando Deus age, um milagre leva a outro. Uma bênção se multiplica. O irmão que foi curado da depressão depois de ouvir o testemunho de Davi. A irmã que recebeu a visitação de Deus em sonho e se converteu. O casal que estava prestes a se separar, mas, depois de uma noite de oração na igreja, encontrou forças para perdoar e recomeçar. Tudo isso porque em algum momento alguém creu, alguém orou, alguém não desistiu. E a irmã Maria, que já estava mais idosa, mas ainda cheia de vigor espiritual, costumava dizer: a gente pensa que os milagres são coisas grandes, que só acontecem uma vez na vida. Mas não é assim. Milagre é o irmão que acorda de manhã com forças para mais um dia de trabalho. É a irmã que, mesmo com dor, sorri e louvou a Deus. É o jovem que, em vez de seguir o mundo, escolhe seguir a Cristo. Isso tudo é Deus agindo. A gente só precisa abrir os olhos para ver. E assim a história de Davi, o menino do quadril deslocado, virou mais do que um testemunho. Virou um lembrete. Um lembrete de que Deus não mudou. Que Ele ainda ouve. Que Ele ainda cura. Que Ele ainda salva. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom. E isso, irmãos, é o suficiente. A vida de Davi não parou no dia em que ele deu os primeiros passos. Na verdade, foi só o começo de uma caminhada que muitos na congregação acompanharam de perto, porque Deus não faz as coisas pela metade. Se Ele começa uma obra, Ele a aperfeiçoa até o fim. E com Davi não foi diferente. Os anos passaram, e o menino que já foi carregado nos braços com o quadril deslocado agora corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças depois do culto. As irmãs mais velhas que oraram por ele ainda bebê, agora o chamavam pelo nome, apertavam seu rosto entre as mãos e diziam: Olha só como Deus é fiel. E Davi, mesmo pequeno, já entendia que tinha uma história para contar. Uma história que não era dele, mas de Deus. Certa vez, durante uma reunião de jovens, o irmão que liderava a palavra perguntou: Alguém aqui tem um testemunho para dar glória a Deus? Davi, com seus 8 anos, levantou a mão tímido. O irmão sorriu e chamou: Fala, meu filho. E Davi, com a voz firme apesar da idade, contou como nasceu com o quadril deslocado, como os médicos disseram que precisaria de cirurgia, como as irmãs oraram por ele e como, sem nenhuma intervenção humana, Deus o curou. Quando terminou, o silêncio na sala foi tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Depois, um irmão mais velho se levantou e disse: Isso aqui não é só um testemunho, é uma prova de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E se Ele fez por Davi, pode fazer por qualquer um de nós. E assim, a fé dos jovens foi tocada. Alguns que estavam ali só por obrigação, começaram a enxergar que Deus não era uma história antiga, mas uma realidade viva. Um deles, o irmão Lucas, que vinha lutando contra vícios que o afligiam desde a adolescência, sentiu algo mexer em seu coração. Naquela noite, depois da reunião, ele procurou o irmão mais velho que havia falado e pediu: Irmão, o senhor acha que Deus pode me livrar desse sofrimento? O irmão colocou a mão no ombro dele e respondeu: Se Deus curou o quadril de Davi, que é osso e carne, quanto mais pode curar a sua alma, que é muito mais preciosa para ele. E ali mesmo, nos fundos da igreja, os dois se ajoelharam e clamaram a Deus. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um pedido de misericórdia. E Deus ouviu. Dias depois, Lucas voltou à igreja com um rosto diferente. Não era só a expressão, era a luz nos olhos. Ele testemunhou que desde aquela oração, a vontade de cair nos antigos pecados tinha sumido. Não era a força dele, era Deus agindo.
Eu não entendo como, mas eu não sinto mais aquilo que me apertava antes, ele disse. E a congregação glorificou a Deus, porque mais uma vez ele mostrou que não há cadeia que ele não possa quebrar, não há coração que ele não possa transformar. Enquanto isso, Davi crescia não só em estatura, mas na graça de Deus. Sua mãe, irmã Ana, nunca deixou de ensinar-lhe que a cura física era apenas o começo. Filho, Deus te curou do quadril, mas o maior milagre é ele te ter chamado para ser seu, ela dizia. E Davi aprendia. Aos 12 anos, ele já ajudava a arrumar as cadeiras da igreja, a distribuir os inários, a receber os visitantes com um sorriso. Não era por obrigação, era por gratidão. Ele sabia que cada passo que dava era um presente de Deus. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um apelo. Se tem alguém aqui que precisa de um milagre, que levante a mão. Várias mãos se ergueram. Entre elas a de uma irmã idosa, Dona Rosa, que há anos sofria com dores nas costas. Ela mal conseguia se movimentar, e mesmo assim nunca faltava à igreja. Quando o irmão perguntou quem queria orar por ela, Davi, sem hesitar, se aproximou. Alguns ficaram surpresos, afinal, era só um menino. Mas ele se ajoelhou ao lado da irmã Rosa, colocou a mão em suas costas e orou com uma fé que não combinava com sua idade. Senhor, o Senhor curou as minhas pernas quando eu era bebê. Eu sei que o Senhor pode curar a irmã Rosa agora. Em nome de Jesus. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só uma paz que encheu o lugar. Dona Rosa se levantou devagar, movimentou o corpo para os lados. Sorriu, e então, com lágrimas nos olhos, começou a andar sem dor pela primeira vez em anos. A congregação explodiu em louvor. Alguns choravam, outros cantavam. E Davi, ali no meio de tudo, entendia cada vez mais que Deus não escolhe instrumentos poderosos, mas corações disponíveis. Os anos se passaram, e Davi se tornou um jovem dedicado. Ele não era perfeito, tinha suas lutas, suas dúvidas, seus momentos de fraqueza. Mas sempre que tropeçava, lembrava-se das mãos das irmãs que o carregaram quando bebê, das orações que o sustentaram, da graça que o alcançou antes mesmo de nascer. E isso fazia levantar. Certa noite, depois de um culto de oração, Davi se encontrou com um primo que havia se afastado da igreja. O rapaz, desanimado, disse: "Não adianta, Davi. Eu já tentei, já orei, mas nada muda." Davi olhou para ele e respondeu: "Você lembra quando eu nasci? Os médicos disseram que eu nunca andaria direito. Minha mãe chorou, mas as irmãs oraram. E hoje eu estou aqui firme. Não foi porque eu merecia. Foi porque Deus é bom. E se ele fez por mim, pode fazer por você também." O primo baixou a cabeça. Não foi naquele dia que ele voltou, mas a semente foi plantada. Semanas depois, ele reapareceu na igreja, quebrado, mas disposto a recomeçar. E a família inteira se reuniu em torno dele, porque na CCB ninguém é deixado para trás. A vida de Davi se tornou um exemplo de que os milagres de Deus não são só para impressionar, mas para transformar. Sua cura física abriu portas para que muitas almas fossem alcançadas. Sua mãe, irmã Ana, que antes era uma mulher cheia de medos, agora era uma coluna na igreja, sempre pronta a consolar, a orar, a compartilhar a esperança que tinha recebido. Seu pai, que no início duvidou que a oração pudesse fazer diferença, agora era um dos primeiros a chegar aos cultos de madrugada, agradecendo a Deus pela família que quase perdeu, mas que ele restaurou. E assim, a história de Davi se entrelaçou com a de muitos outros. Como a irmã Marisa, que depois de ouvir seu testemunho, levou o filho autista para ser orado. Ou como o irmão Pedro, que depois de ver a cura de Dona Rosa, pediu perdão a Deus por anos de amargura e recebeu paz. Ou como a jovem Laura, que inspirada pela fé de Davi, decidiu se batizar, mesmo com a família contra. Porque é assim que Deus trabalha, ele usa uma vida para tocar outras. Um milagre para acender a fé. Uma bênção para lembrar que ele está no controle. E quando olhamos para trás, como Davi muitas vezes fazia, vemos que não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus. Sempre Deus. E hoje, quando Davi se ajoelha para orar, ele não pede só por si. Ele intercede pelos que ainda não creem, pelos que estão doentes, pelos que estão fracos na fé. Porque ele sabe, por experiência própria, que Deus não desampara os seus. Que ele ouve o clamor do seu povo. Que ele ainda faz o impossível. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a congregação é lembrada. Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda transforma. Não porque somos dignos, mas porque ele é fiel. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber.